Olá, pessoal. Dando sequência aos nossos planos de estudo tutorado História, nono ano, do volume 4. Então, PETS, Plano de Estudo Tutorado. Bom, são 4 semanas. Na primeira semana, a gente vai estar estudando a Era Vargas. A segunda semana, a Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo. Terceira semana, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E a última semana, a quarta semana, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas e suas implicações no mundo. Então, vamos lá? Então, são 4 semanas de estudo. Olá, na semana 1, então, estudaremos sobre os totalitarismos e seus desdobramentos em conflitos mundiais, tendo como foco o início da Era Vargas no Brasil. Na segunda semana, estudaremos a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 45, e como consequências, aí suas consequências para o mundo. Na terceira semana, vamos aprofundar um pouco mais na Segunda Guerra Mundial, o envolvimento do Brasil, o que foi o Holocausto, e identificando seus desdobramentos no Brasil e no mundo. E na última semana, na quarta semana, voltaremos nossa atenção, então, para a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e a construção da Declaração dos Direitos Humanos. Então, vamos lá? Então, vamos lá. Início da Era Vargas, a crise da democracia liberal e a emergência aí dos movimentos de inspiração socialista, a Aliança Nacional Libertadora e o fascismo AIB. No Brasil, a industrialização e os direitos trabalhistas no Brasil e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a aproximação com os Estados Unidos. Então, vamos embora? Semana 1, atividades. A Era Vargas. Lembrando que a Era Vargas vai no primeiro período de 1930 a 45, que ele fica no poder. Em 1930 ele não foi eleito, que ele não conseguiu vencer, mas devido às fraudes, todo mundo sabia que era ele que tinha ganhado realmente. Então tem um movimento que coloca ele no poder, tá? Em 34, o Congresso coloca ele novamente, mais 4 anos no poder, e em 1937 ele decreta o Estado Novo, que é uma ditadura que vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial, que é 1945. Então, nós vamos estudar isso, Era Vargas. Então, vamos lá. Assumindo o poder em 1930, Getúlio Vargas ficou à frente do Estado brasileiro, nesse período aí, por 15 anos consecutivos, durante os quais atuou como chefe do governo provisório, tá? Só para ser provisório, 1930 até 34, depois como presidente eleito pela Assembleia Nacional Constituinte de 34 a 37. E, por fim, como ditador do Estado Novo, que na verdade foi uma ditadura de 1937 até 1945. Bom, vamos lá, governo provisório. No poder, Getúlio Vargas procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio, centralizando a tomada de decisões, inicialmente visando enfraquecer as oligarquias estaduais, afastou os governadores em seu lugar, nomeou interventores da sua confiança. Bom, governo constitucional. Em 1934, a Assembleia Nacional Constituinte debateu e promulgou uma nova Constituição para o país. A nova Constituição se assemelhava à de 1891, definiu o Brasil como uma república federativa, conservava a separação e autonomia dos 3 poderes e estabelecia eleições diretas. Quanto às inovações, cabe destacar o voto secreto, então, voto feminino, na Constituição de 34, justiça eleitoral, ele cria uma justiça eleitoral, criação da Justiça do Trabalho, que futuramente vai criar a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, direitos trabalhistas, então, ensino primário gratuito e frequência obrigatória. Esse período foi marcado também pela polarização ideológica, que é a Ação Integralista Brasileira, inspiração aí no fascismo, e a Aliança Nacional Libertadora, inspiração aí no socialismo que estava acontecendo no mundo. Bom, Estado Novo, então, vamos lá. Estado Novo, lembrando, dura de 1937 a 1945, uma ditadura, um governo extremamente autoritário. Bom, em 1937, a concentração do poder nas mãos do presidente se consolidou por meio de um golpe articulado por Getúlio Vargas, pelos militares e pela elite aliada ao governo. Esses grupos buscavam a criação de um Estado forte que fosse capaz de promover a modernização do país, mas sem grandes mudanças sociais, modernização conservadora. Com o golpe, o Brasil passou a viver um período autoritário, e a Constituição de 34, que era democrática,
não tinha mais validade no país. Dessa maneira, em 1937, Vargas vai outorgar uma nova Constituição brasileira, redigida e tendo como referência a Constituição autoritária da Polônia, de 1935, e os regimes autoritários europeus do período, como os da Itália, da Alemanha, de Portugal. As principais características da Constituição brasileira de 1937 são enfraquecimento do federalismo e fortalecimento do poder executivo, fechamento do parlamento, das assembleias estaduais e municipais, suspensão de todas as liberdades civis, com declaração do estado de emergência, extinção dos partidos políticos e criação do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha o objetivo aí censurar os meios de comunicação e divulgar aí as obras aí do governo de Vargas. Bom, número 1, então, relacione a crise de 1929, que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, com a economia brasileira, a queda de exportação de café e a crise da chamada Primeira República. Bom, em 1929, a primeira grande crise do capitalismo nos Estados Unidos, e o principal comprador de café aqui no Brasil eram os Estados Unidos, então haverá uma crise. Mas como começa o governo de Vargas, o que acontece? Vargas acaba ajudando a sair dessa crise. Então, e esse modelo de exportação de café aqui, o que acontece? Com o governo de Vargas, começa a industrialização no Brasil. Então, aí já começa um processo realmente do Estado estar ajudando a promover esse processo de industrialização, porque senão o Brasil iria ficar só agrário mesmo, só dependendo aí dessas exportações aí da agricultura. Bom, número 2. Conforme estudado no PET anterior, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela vitória da Revolução Russa, né, 1917, que é o socialismo, de caráter socialista, além do surgimento dos movimentos de ultradireita, que é o nazismo, o nazifascismo na Europa, notadamente na Itália e Alemanha, associada à crise econômica de 1929. Nesse período é marcado pela crise das democracias liberais. Tais movimentos têm repercussão também no Brasil, a partir do surgimento de movimentos como a Aliança Nacional Libertadora e o movimento integralista, AIB. A partir do diálogo com seus colegas e professores e pesquisando no livro didático ou em outros materiais, preencha o quadro abaixo. Aliança Nacional Libertadora, qual que influência? É o socialismo, que aconteceu em 1917, a Revolução Socialista? Bom, quais eram as principais propostas, então, da Aliança Nacional Libertadora, já que ela tinha a influência do socialismo? Quem eram os seus líderes? Bom, uma referência bacana aqui seria assistir o filme Olga, da Olga Benário Prestes, que era casada com Prestes, Luiz Carlos Prestes, aliás. Bom, e os integralistas aí, o líder Plínio Salgado, qual que é a influência dos integralistas? Aqui é nos regimes autoritários, ditatoriais que está acontecendo na Europa, os integralistas, A e B. Quais eram as principais propostas? Então, seria interessante vocês fazerem essa pesquisa da Aliança Nacional Libertadora e dos integralistas aqui no Brasil, nessa época, nesse período aqui do governo de Getúlio Vargas. Bom, vamos lá, continuar. A número 3. Com o alto golpe, Getúlio estabelece, então, o Estado Novo, que é um regime marcado pela forma autoritária, pela centralização do poder e, ao mesmo tempo, é marcado pela modernização econômica e pela concessão de direitos. Diante disso, responda as questões abaixo. Letra A. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? Aponte características do regime que justifique essa afirmativa. Bom, o Estado Novo, o que acontece? Getúlio Vargas, ele fecha o Congresso. Então, é um governo ditatorial, muito autoritário. Então, é uma ditadura, na verdade. Então, você não tem uma democracia, você não vai eleger seus governantes. Então, vocês vão pesquisar o que foi o Estado Novo na época do governo Getúlio Vargas. Bom, letra B. Por que podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos que podem ilustrar seus argumentos. Bom, se houve uma crise do capitalismo em 1929, os maiores compradores nossos aqui do nosso café, aqui eram os Estados Unidos, bom, se a gente teve essa crise nesse modelo agroexportador, nessa época Getúlio Vargas, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar modernizando, incentivando a industrialização no Brasil. Então, pesquisem desse período.
Bom, letra C. Quais as principais inovações na legislação trabalhista trazidas por Getúlio Vargas? Seria interessante vocês estarem pesquisando sobre a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá? Então, essa legislação trabalhista de Getúlio Vargas, aí determinando o salário mínimo, férias, o direito às férias remuneradas. Bom, então faça essa pesquisa e coloque aí essas inovações aí na legislação trabalhista, então, no período de Getúlio Vargas. Bom, vamos para a segunda semana. Continuando aí na temática, totalitarismo e conflitos mundiais, a Segunda Guerra Mundial e as consequências para o mundo. Então, vamos às atividades. Bom, número 1. No momento de organizar os estudos, é muito importante saber registrar as principais ideias, conceitos importantes e outras informações que poderão auxiliar o aprofundamento do tema. Uma dessas formas é a produção de fichas ou mapas mentais. Bom, monte uma ficha, então, sobre a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, seguindo os passos a seguir. Você poderá optar também por montar um mapa mental sobre esse período. Use a ficha abaixo como modelo. Por exemplo, vamos lá. A Segunda Guerra Mundial, quando que vai estar acontecendo? Aqui, a própria ficha, ela está te indicando, 1939, qual que vai ser o fim dela, quando que vai estar acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, ela vai terminar em 1945. Bom, onde ela está acontecendo, onde ela ocorreu? É o mundo inteiro que está envolvido nesse grande acontecimento. Ela é mundial, mas aqui o foco mesmo, onde ela está acontecendo? É na Europa, então faça essas pesquisas aqui. Quais as principais motivações? O que levou à Segunda Guerra Mundial? Então, pesquisa esse revanchismo dos perdedores da Primeira Guerra Mundial, ali na Alemanha, principalmente. As alianças militares, eram os blocos ali, as alianças. O Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial ao lado de quem? De quais os blocos aqui? Então, pesquise as alianças militares. Principais acontecimentos nessa grande guerra, consequências dessa guerra para o mundo, tá? E outras informações importantes na sua pesquisa, anote aqui. Ou faça um mapa mental também. Vamos lá, continuando? Durante a Segunda Guerra Mundial, os jornais tiveram grande importância. A imprensa e a mídia, de forma geral, podem ser considerados como uma importante arma de guerra, não só pelo apelo que fazia a população para participar do conflito, mas pelas ideias que faziam circular. Os jornais são também fontes históricas importantes, ou seja, eles são documentos que nos ajudam a compreender melhor esse passado. Por isso, muitos são armazenados e conservados em arquivos aqui chamados de hemerotecas. Aqui um exemplo aqui de jornal do período da Grande Guerra, aviadores brasileiros bombardeando a Alemanha. A participação do Brasil foi principalmente no norte ali da Itália. Foi uma guerra muito sangrenta. A participação dos brasileiros foi muito importante. Pesquisem sobre isso, a participação do Brasil na época, na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá? Agora é sua vez. Imagine que você é um historiador, convidado para escrever uma coluna em um importante jornal do país sobre a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que você não conseguirá relatar toda a guerra. Por essa razão, precisará fazer seleções, como todo texto. Devemos escolher quais palavras iremos utilizar, quais informações apresentaremos, de que maneira faremos isso. Assim, como jornalistas, historiadores também pensam em como elaborar um texto e para quem escrevê-lo. As fontes históricas nos permitem produzir conhecimento histórico sobre algum assunto, por isso elas são fundamentais. Qual fonte histórica você escolheria para discutir algum tema dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial? Bom, essa é a hora de escolher aqui, de elaborar uma narrativa sobre um acontecimento, um fenômeno histórico, escrevendo um texto para um jornal. Bom, primeiro, você vai escolher um título para o seu texto. Aqui o tema é a Segunda Guerra Mundial, tá? Você vai escrever uma coluna, um artigo aí, num grande jornal. Escolha um título para o seu texto. 2, selecione uma fonte histórica, pode ser uma fotografia, um artigo de jornal da guerra, uma memória de alguém que participou do conflito, ou mesmo seu livro didático. 3, escreva uma manchete que chame a atenção do seu público-alvo. 4,
Apresente brevemente o episódio, o acontecimento, o tema, a fonte que se refere. E, quinto, analise a fonte histórica escolhida, de modo a contextualizá-la. Dicas: procure observar o contexto de produção, por quem foi produzida, quando, onde circulou, quais são as intenções do documento. Então, faz uma pesquisa na Segunda Guerra Mundial, o que está acontecendo, e escreva, então, um acontecimento que você achou interessante, importante, na Segunda Guerra Mundial, como se você estivesse escrevendo para um jornal, ok? Bom, o texto precisa prender a atenção do seu leitor. Lembre-se que as fontes históricas são como matérias-primas para a produção do conhecimento. Elas são registros que precisam ser interpretados com criticidade. Afinal, as fontes históricas só respondem se soubermos perguntar. Vamos lá? Então, indicações aí: Segunda Guerra Mundial, um vídeo ilustrativo que vocês podem estar pesquisando, tá? Outras fontes aqui, Observatório da Imprensa, aqui os livros de referência, podem estar utilizando o livro didático de vocês também, e outros sites também que vocês queiram pesquisar, ou mesmo narrando também aqui, recontando aí uma história de algum filme, um documentário que vocês tenham assistido sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, vamos para a terceira semana. Coloque em destaque aí no seu caderno, terceira semana. Ainda continuamos na temática totalitarismo, os conflitos mundiais. Vamos lá? Atividades. Brasil na Segunda Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas adotou uma política externa, caracterizada como neutra, evitando aliar-se a este ou aquele bloco de poder. A cautela de Getúlio devia-se também à divisão interna no governo brasileiro, no qual alguns líderes do Exército e da Justiça eram favoráveis aos alemães e o ministro das Relações Exteriores defendia aliança com os Estados Unidos. Getúlio Vargas, por sua vez, retardava a sua decisão, buscando tirar proveito da situação. E em 1940, em um momento marcado por vitórias alemãs, o presidente revelou em público sua simpatia por nações fortes. Ele acabou, infelizmente, elogiando aí a Alemanha. O fato preocupa os Estados Unidos, que a partir de então passou a cortejar o Brasil. Em setembro de 1940, concordaram em liberar 20 milhões de dólares para a construção da siderúrgica aqui de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Em troca, o Brasil permitiria que os Estados Unidos instalassem bases aeronavais no Nordeste, região de importância estratégica para o acesso ao norte da África, de onde os Estados Unidos atingiram a Europa. Em agosto de 1942, as pressões populares e do governo dos Estados Unidos contribuíram para que o Brasil declarasse guerra ao eixo. Então, a Alemanha, a Itália, o Japão. O Brasil acabou declarando guerra a esses países. 2 anos depois, foram enviadas tropas para combater os nazistas na Itália, conhecida como Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Esse desfecho pareceu surpreendente para os observadores do governo Getúlio Vargas, pois muitos consideravam que ele, chefe de um governo ditador, que o Brasil, na época, vivia o Estado Novo, uma ditadura que durou de 1937 a 1945. Então, esse desfecho pareceu surpreendente para os observadores do governo Getúlio Vargas, pois muitos consideravam que ele, chefe de um governo ditatorial e, ao mesmo tempo, um líder que mobilizava as massas, parecia se aproximar mais de Mussolini e Hitler do que os governos liberais. No entanto, a influência econômica e política de países como a Inglaterra e Estados Unidos pesou bastante na decisão. Bom, número 1. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 1930, cuja principal característica foi o abono da prática intervencionista que prevaleceu nas relações dos Estados Unidos com a América Latina desde o final do século XIX. Nessa política, priorizava a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente. Com quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada política de boa vizinhança? Era justamente afastar a influência europeia aqui, e esses países aqui da América do Sul ficarem sob a influência dos Estados Unidos. Bom, letra B.
Como estava organizado o governo brasileiro nesse contexto? E quais eram seus projetos para o Brasil? Então, faça a sua pesquisa, ok? Bom, 2. A imagem refere-se a uma cena. Alô, amigos? Filme lançado por Walt Disney em 1943. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald ao som da música Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso. O encontro entre esses dois personagens simboliza a aproximação entre Brasil e Estados Unidos nos anos de 1940. Diante do exposto, explica. Letra A. O principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos era justamente afastar a influência, na época, da Europa. Tá? E aqui ficar sobre o domínio dos Estados Unidos. Letra B. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período. Então, nessa época, a visão que eles tinham aqui no Brasil, uma terra tropical, tá? Muita alegria, muito samba. Bom, então vamos lá. Continuando. Atividade 3. Letra A. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado de quem nós lutamos, em qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas, houve perdas humanas. Bom, onde o Brasil teve uma participação mais maciça? Lembra que eu comentei que foi mais no norte ali da Itália a participação, tá? Lembra da FEB, a Força Expedicionária Brasileira? O Brasil vai estar lutando ao lado de quem? Então, faça essa pesquisa e anotem aqui. Letra B. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Lembra que Vargas, ele acabou primeiro, demorou a decidir de que lado que ele ficaria, quando os Estados Unidos emprestou 20 milhões de dinheiros para a construção da Siderúrgica Nacional de Volta Redonda no Rio de Janeiro, Vargas acabou ficando ao lado, então, dos países aliados. Então, ele ficou do lado aí dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, faça essa pesquisa e anotem. Bom, 4. Dentro dos campos de concentração, as pessoas eram despojadas de todas as formas usuais de convívio, perdiam todo o contato com o mundo exterior, eram violentadas e, por fim, eliminadas, moral e fisicamente. Inteiramente desprotegidos, esquecidos de todos, os prisioneiros limitavam-se a sobreviver, quando podiam, à espera de uma milagrosa salvação, e que os campos de concentração, aí as pessoas, principalmente os judeus, nos campos de concentração. Então, foram 6 milhões de judeus que perderam sua vida por causa do regime que aconteceu na Alemanha, também aqui na Itália, esses governos autoritários. Na Alemanha, o nazismo, Hitler, ele perseguia os judeus. Então, vamos lá, letra A. A qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Caracterize. Qual? Então, faça essa pesquisa sobre os campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Letra B. Quais grupos sociais foram violentamente atacados por esse regime? Tá? Então, faz essa pesquisa. Tá? Quem mais sofreu realmente com esse governo autoritário aqui, com esse governo do Hitler na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, na Itália também. Então, faça essa pesquisa e anotem para nós. Bom, letra C, o que significa eliminar alguém moralmente? Faz essa pesquisa. O que seria isso? O que significa isso? Letra D, em 20 de novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Faz essa pesquisa. 5. Você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Podemos chamar de crise humanitária toda situação de emergência que ameaça a vida de um povo ou de um grupo, colocando em perigo a vida de muitas pessoas. Em situações como essa, os direitos mais básicos das pessoas não são respeitados, fazendo-as depender da ajuda de outros para que possam sobreviver. Letra A. Podemos utilizar esse conceito para interpretar o fenômeno histórico que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo. Explique. Bom, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Foram 6 milhões de judeus que perderam a vida no governo autoritário. Então, faz essa pesquisa. Bem, você conhece outra situação, outro episódio, guerra ou conflito recente, que podemos dizer se tratar de uma crise humanitária?
Cite aqueles que você descobrir. Faz uma pesquisa no Oriente, o que está acontecendo, os países que estão em conflito, em guerra, tá? Para você ver essa crise humanitária. Bom, indicações, o Museu do Holocausto, vocês podem estar digitando no YouTube, fazendo a pesquisa. A maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, também faz essa pesquisa. Sobrevivente brasileiro, ele descreve os horrores do campo de concentração. Então, faz essa pesquisa, ok? E anote aí no seu caderno. Vamos agora para a semana 4, ainda dentro da temática totalitarismo e conflitos mundiais, agora a criação da ONU, a importância da Carta dos Direitos Humanos da ONU. Então, vamos lá. Bom, a imagem abaixo, vemos a primeira reunião de uma importante instituição que nasceu com o fim da Segunda Guerra Mundial, através da Carta das Nações Amigas. Estava criada a Organização das Nações Unidas. O documento foi assinado por representantes de 51 países e foi no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Aqui a logo da Organização das Nações Unidas, pesquisem sobre ela também, façam essa pesquisa e falem, bom, dos símbolos que estão presentes, então, na logomarca das Nações Unidas. De que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição. Então, faça a pesquisa sobre os símbolos. Esse símbolo é um emblema, consiste numa projeção azimutal, e o mapa mundi, rodeada de ramos de oliveira, o símbolo da paz. Então, faça uma pesquisa, quando foi criada, tá? As Nações Unidas, os símbolos, o que significa cada um, e anote no seu caderno. Letra B. Represente e discute pelo menos 2 motivações que levaram à criação das Organizações das Nações Unidas, a ONU, ao final da Segunda Guerra Mundial. Acabou uma grande guerra. Por que eles criaram essa Organização das Nações Unidas? Qual que era o intuito? Tá? Para manter a paz entre os países? Então, faz essa pesquisa, ou preservar essa paz, o que eles queriam? Tá? E os símbolos também. Não esqueça de fazer a pesquisa sobre os símbolos. Bom, pensando historicamente, ao longo da história percebemos continuidades e mudanças, transformações e permanências. Por isso, comparar textos históricos diferentes, considerando as distâncias entre eles, nos ajuda a pensar historicamente. Através da comparação, podemos observar de que forma essas mudanças e permanências acontecem ao longo do tempo. Letra A. Aponte as semelhanças e diferenças entre a Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, e a Organização das Nações Unidas, criada após a Segunda Guerra Mundial. Então, você vai fazer essa pesquisa. A Liga das Nações, ela é criada em 1919, depois, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, tá, com o intuito de manter a paz. A ONU, ela é criada após a Segunda Guerra Mundial, 1945, com o intuito de preservar a paz. Então, faça a sua pesquisa e anotem aí para nós. Bom, 2. Como vimos nas questões anteriores, muitos propósitos levaram à criação das Nações Unidas, a ONU. Esses propósitos ainda são necessários nos dias de hoje? Reflita e registre. Vocês acham que ainda é importante essa organização para manter a paz, tentar preservar a paz? Então, faça sua pesquisa e anote aí para nós. Número 3. Neste ano, comemoramos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você já ouviu falar nesse importante documento? Como vimos, sua origem está diretamente relacionada ao final da Segunda Guerra Mundial, após a reunião que criou a Organização das Nações Unidas, em 1945. 3 anos depois, no dia 10 de dezembro de 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Mais tarde, o documento recebeu o nome de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, leia abaixo alguns artigos da declaração. O primeiro artigo aqui: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros com o espírito de fraternidade. Bom, segundo artigo: todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião pública ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento
ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Bom, artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção. Têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Bom, pensando historicamente, durante a Revolução Francesa, iniciada em 1789, os revolucionários publicaram também uma declaração que ficou conhecida como Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você se lembra? A Declaração Universal dos Direitos Humanos se inspirou também nessa declaração francesa. Letra A. Quais pontos existem em comum entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita na França, e a Declaração Universais dos Direitos Humanos, publicado pela ONU? Então, todas as duas, elas queriam retratar justamente isso. Todo ser humano tem direito à sua vida, à sua liberdade, tá? Porque, igual você pega na Segunda Guerra Mundial, teve os horrores que aconteceu no campo de concentração. Ali os judeus, 6 milhões de judeus perderam a vida. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada pela ONU, é justamente isso, para que nunca mais aconteça isso. Então, faça uma pesquisa, tá? Tanto a declaração aqui, é da Revolução Francesa de 1789, e a outra, Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, 4. Segundo os dados divulgados em 2008, no relatório da Anistia Internacional, o Brasil é um dos países que mais mata defensores dos direitos humanos no mundo. Os números crescem, infelizmente, a cada ano. Defensores do meio ambiente, dos direitos da mulher e dos grupos mais vulneráveis são os principais alvos. Em 2018, uma vereadora no Rio de Janeiro foi assassinada, a Marielle Franco, a tiros em seu carro. Marielle era uma conhecida ativista, defensora dos direitos humanos. Bom, como vimos aqui, os direitos humanos possuem uma longa história e ainda hoje enfrentamos inúmeros desafios para implementá-los em nossa sociedade. Pensando no lugar onde você mora e no contexto em que você vive, quais direitos humanos você percebe que são desrespeitados? Por isso é interessante vocês fazerem uma pesquisa na Declaração Universal dos Direitos do Homem e perceber quais são os direitos que são desrespeitados. Letra B. Após observar sua realidade, convido você a criar. É hora de exercitar a criatividade e produzir através da arte outro mundo possível. Crie um cartaz, uma representação artística que trate do tema dos direitos humanos no Brasil. Nele você poderá abordar algum dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos, ou pensar na sua comunidade, ou em como você poderia melhorar essa realidade. Exercite sua criatividade, se for possível, envie para os seus colegas, amigos e professores. Se não for possível, guarde-o para que possa ser mostrado aos colegas no retorno às aulas presenciais. Você se inspirar. Foi dirigido por Celso Filho e Raul Souza, contando com a participação de diversos artistas. O coletivo Mutirão desenvolveu um importante projeto em defesa dos direitos humanos. Através da arte, a Declaração dos Direitos Humanos foi retratada em lindíssimas ilustrações. O artigo 14º, todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e gozar asilo em outros países. Bom, este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legítima, motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Bom, então, pesquisar Declaração Universal dos Direitos Humanos no site da Organização das Nações Unidas. E vamos lá. Como você pode perceber, ao longo deste mês, o Brasil e o mundo possuem um longo passado traumático, marcado por períodos de forte autoritarismo, perseguição aos direitos humanos e violências históricas. Ao mesmo tempo, também vemos as lutas, diferentes formas de resistência e o empenho de inúmeras brasileiras e brasileiros na construção de uma nação democrática e republicana.
Também sabemos que nenhum futuro está garantido, senão pela atuação dos sujeitos históricos no presente. Bom, então, até a próxima e boa pesquisa, não deixe de pesquisarem. E as atividades complementares, vamos lá? Sobre a Segunda Guerra Mundial e sua relação com a população civil, responda. Letra A. Quais foram as consequências da guerra para os civis que viviam nos países atingidos pelos conflitos? Resposta: escassez de alimentos, itens de primeiras necessidades, milhares de refugiados, a desestruturação de famílias em razão da perda de familiares em combate, dificuldades para atendimento médico e hospitalar. Letra B. De alguma forma, as populações civis também se envolveram nos combates? Explique. Sim, a resistência foi levada a efeito por homens e mulheres na Segunda Guerra, seja em ações individuais ou coletivas. Na França atuaram os partisans, grupos de cidadãos armados, que lutaram contra a ocupação nazista. Além disso, quando os exércitos nazistas atacaram Stalingrado, foi com a ajuda da população da cidade que os soldados soviéticos conseguiram garantir a expulsão das tropas invasoras. Bom, você já viu esse símbolo antes? Sim, onde? Você sabe o que ele significa? Ó, número 1. A suástica é um símbolo que foi utilizado pela primeira vez pelos nazistas. Esta afirmativa é correta ou não? Justifique sua resposta. Resposta é não. A suástica já havia sido utilizada séculos antes por diferentes povos e culturas, entre as quais a indiana, a chinesa e a nórdica. Só que na Segunda Guerra Mundial, esse símbolo representa a morte de milhares de judeus, de milhares de civis. 2. Depois que a suástica foi adotada pelos nazistas, a quais fatos históricos ela passou a ser associada pela maioria das pessoas, em especial no Ocidente? Resposta: ela passou a ser associada ao nazismo e tudo que essa ideologia pregou e praticou, racismo, ódio aos judeus e a outros grupos, bem como aos crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que era genocídio, campos de extermínios, os campos de concentração, de extermínio, massacre, autoritarismo. Então, o nazismo, ela representa aqui, o símbolo, a suástica, representa tudo essas coisas de ruim, de racismo, de ódio. Bom, outro símbolo. O símbolo adotado pelos fascistas liderados por Mussolini, a vara com feixes em torno do machado. Bom, fasces, era um símbolo romano que foi apropriado pelo Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini. Trata-se de um símbolo que era usado antigamente no Império Romano e foi apropriado e ressignificado pelo ditador fascista Benito Mussolini. Fascismo, então, é um movimento político e filosófico ou regime, como o estabelecido por Benito Mussolini na Itália em 1922. E na Segunda Guerra Mundial continuou a Alemanha nazista e na Itália o fascismo, que faz prevalecer os conceitos de nação e raça sobre os valores individuais, que é representado por um governo autocrático, centralizado na figura de um ditador, autoritário, ditadura, fascismo. A palavra fascismo deriva dessas palavras latinas e se trata de uma referência ao feixe de varas, que era símbolo da autoridade na Roma antiga. Os fasces lictores, pois simbolizava o poder de punição por parte do Estado, representada pelo lictor, e foi reapropriado esse símbolo e usado como um mal mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, do fascismo na Itália, do Benito Mussolini. Bom, se chegou até aqui, obrigada. Bons estudos, não deixem de estudar, de pesquisar. Então, até a próxima e bons estudos.